Palavra do dia, devocional. Tema: a nova vida debaixo da graça segundo o Espírito de santidade e adoção. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 6 ao 8. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e de fato não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. No capítulo 8 e nos versículos 5 ao 14, o apóstolo Paulo descreve duas classes de pessoas: as que vivem segundo a carne e as que vivem segundo o Espírito. Viver segundo a carne. Carne, aqui é o elemento pecaminoso da natureza humana. É desejar satisfazer os desejos corrompidos da natureza humana pecaminosa. Ter prazer e ocupar-se com eles. Trata-se de não somente da fornicação, do adultério, do ódio, da ambição egoísta, das crises de raiva, etc. Vejamos o que diz a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 5, versículo do 19 ao 21. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Também as obscenidades de ser viciado em pornografia, em drogas, de prazer mental e emocional e em cena de sexo, em peças teatrais, livros, vídeos, cinema e assim por diante. Viver segundo o Espírito é buscar a orientação e a capacitação do Espírito Santo e submeter-nos a elas e concentrar nossas atenções nas coisas de Deus. É estar sempre consciente de que estamos na presença de Deus e nele confiamos para que nos assista e nos conceda a graça de que carecemos para que sua vontade se realize em nós através de nós. É impossível obedecer à carne e ao Espírito ao mesmo tempo. É o que diz os versículos 7 e 8. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e de fato não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vejamos o que diz em Gálatas capítulo 5, versículo 17 ao 18. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. Se alguém deixa de resistir pelo Espírito Santo os seus desejos pecaminosos e, pelo contrário, passa a viver segundo a carne, que é o que diz o versículo de número 13, porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas, se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Sendo assim, as pessoas que agem desta forma tornam-se inimigas de Deus. É o que diz o versículo de número 7 desta epístola. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. Vejamos também o que Tiago diz na sua carta universal, no capítulo 4, versículo 4. Gente infiel.
Será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigos de Deus. Sendo assim, a morte espiritual o aguarda. Romanos capítulo 8, versículo 13 nos traz a seguinte informação: porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Aqueles cujo amor e solicitude estão prioritariamente fixados nas coisas de Deus, podem esperar a vida eterna e a comunhão com Ele. É o que diz a carta aos Romanos, capítulo 8, versículo do 10 ao 11. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também a vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Versículos 15 e 16. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar se somos filhos de Deus. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe. Amém.